Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do projeto Certifica Comigo. Na semana passada eu não consegui montar a aula, eh, mas agora nessa semana eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Então, hoje a gente vai ver especificamente sobre sobrescrita e sobrecarga. A gente está ainda no capítulo 2, ele ainda não terminou, embora a gente só tenha esses dois assuntos a discutir hoje, eles têm bastantes detalhes que tomam bastante tempo da gente. Então, os pré-requisitos é ter assistido às aulas anteriores e ter entendido, né? Os objetivos são esses daqui, os objetivos do exame. Então, vamos lá. Sobrescrita e sobrecarga. Deixa eu só mudar aqui. Isso. É, Por que que a gente tem que estudar sobre sobrescrita e sobrecarga? Porque muitas questões do exame têm a sobrescrita e a sobrecarga embutida e você vai precisar prever qual que é o comportamento do seu programa, tanto em tempo de compilação quanto em tempo de execução. E eu coloquei muitos aqui, mas eu acho que alguns confundem o conceito dos dois. Talvez porque eles têm o mesmo prefixo, né? Os dois começam com sobre, então talvez as pessoas confundem. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro os métodos sobrescritos. Então, relembrando, o que que é método sobrescrito? É aquele em que a gente sobrescreve o comportamento de um determinado método de alguma superclasse. Então, a pergunta aqui é: quais métodos a gente pode sobrescrever? A gente pode sobrescrever todos os métodos que a gente tiver em uma superclasse que a gente quer mudar o comportamento dele. É óbvio que tem algumas restrições que a gente já vai ver. O método, por exemplo, não pode ser final, né? A gente viu que um método definido como final, ele não pode ter o seu comportamento sobrescrito. Então, só para a gente relembrar o que que é a sobrescrita, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou primeiro criar uma classe, uma classe chamada pi que vai ter um método público x. Então vamos criar isso daqui. Então eu tenho a classe pi e dentro dessa classe pi eu vou ter um método chamado x. Beleza. É, Só para a gente saber qual método foi chamado, então vou colocar aqui x de pi. Beleza. Vou criar uma subclasse de pi que vai se chamar filho. Beleza, que vai ter também um método público, porém chamado y. Então, esse daqui vai ser o y de filho. Tá. E a subclasse de filho chamado neto. Então, vamos ter mais uma aqui. E uma subclasse de filho chamado neto. Beleza, por enquanto essa subclasse não tem nada dentro dela. Tá, então deixa eu salvar essas classes. Beleza. Vou criar um objeto de neto lá na classe teste. Beleza, e vou executar o método x e y desse objeto. Então, assim, eu posso executar isso daqui? Posso porque ó, eu tenho a minha classe neto, que embora não tenha nada, ela é subclasse de filho, logo ela vai ter esse método y, que por sua vez é subclasse de pai, que tem o método x. Então, qualquer objeto de neto, como esse objeto que a gente criou, ele tem tanto o método x quanto o método y. Então, vamos executar nada de novo até aqui, por enquanto só a, os conceitos de herança. Beleza, então exemplo 1.teste,
Beleza, chamou lá o x de pai, que é onde está implementado, e o y de filho. Tá, o que que eu quero agora? Eu quero que o meu método x e o meu método y, ele tenha comportamentos específicos para neto. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e sobrescrever. Vou lá na minha classe neto, sobrescrevo o método x e sobrescrevo o método y. Beleza, aqui eu vou colocar x de neto, y de neto. Ok, agora se eu recompilar e executar a teste, a gente vai ver que o x que ele está chamando agora, antes era x de pai e y de filho. Agora é x de neto e y de neto. Então, o que que eu fiz aqui? Só para relembrar o que que é a sobrescrita. E também para mostrar que a sobrescrita, ela não é referente apenas aos métodos da superclasse imediata. A gente pode sobrescrever um método que está a mais níveis de distância da gente. Aqui, ó, por exemplo, esse método x, ele não está sobrescrevendo o método x de filho, ele está sobrescrevendo o método x de pai. E poderia essa hierarquia ser maior ainda. Eu poderia ter uma superclasse, uma hierarquia de 10 outras classes, e aí a 11ª subclasse sobrescrever um método que foi definido lá na primeira dessa hierarquia. Então, foi só para enfatizar isso daqui. Então, relembrando o que é a sobrescrição de método. Aí a gente tem algumas regras que aqui eu chamei de restrições, que se aplicam à sobrescrição ou à sobrescrita de método. Algumas a gente já conhece. Então, essa primeira aqui, relembrando. Somente os métodos herdados, aqui eu coloquei herdados, entre aspas, pelos motivos que eu já passei na aula passada, porque eu vejo que mesmo eu não tendo acesso, eu acredito que ele foi herdado, mas o livro vê de uma forma diferente. Então, o que ele quer dizer aqui é que somente os métodos herdados podem ser sobrescritos. Tá. Então aqui, mais uma vez, desculpa. Então somente os métodos herdados podem ser sobrescritos. E aqui eu peço atenção com os métodos privados. Por quê? Porque os métodos privados, eles entram nesse conceito do livro de que ele é um método que não pode ser herdado por uma subclasse. Então só para a gente rever e entender o que ele está querendo dizer com isso daqui. Ó. Eu vou criar uma classe chamada pai também. Vou criar outro exemplo só para a gente ter separado. Então, eu tenho essa classe pai. Nessa classe pai, eu tenho um método x que invoca um método público z. Então, vai ser similar ao anterior. Aqui eu tenho o método x, x de pai. E, além disso, esse método invoca o método público z. Então, aqui eu tenho um método z, que eu vou pôr a mensagem z de pai. Ok. Tá, aí eu vou sobrescrever o z na classe neto. Então, aqui eu vou ter a classe filho que vai ser igual. Beleza. E a classe neto, o que vai mudar e aqui em neto eu vou sobrescrever também o z. Então, aqui é z de neto. Beleza, então, só para a gente testar aqui, vou criar mais uma teste que vai ter o mesmo comportamento. Beleza, então, perdão, só vou tirar aqui a sobrescrita de x e y. Vou sobrescrever apenas o método z lá em neto. Então, beleza, o que a gente tem aqui? Ó? Então, vamos voltar aqui para o teste.
Então, no teste, neto está chamando pelo método x. Então, o que ele vai fazer? Vai vir aqui em neto, vai ver, tem x aqui? Não tem x aqui. Vai na superclasse. Filho, tem x aqui? Não tem x aqui. Veio para cá, para pai. Pai, tem x aqui? Tem x aqui. Então, o que ele fez? Executou isso daqui, x de pai, então por isso que apareceu x de pai. Aí ele fala, ó, eu tenho que invocar o método z. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele vem de baixo para cima. Ele vê, aqui tem o método z, tem o método z, então é esse método que eu vou executar. Então, ele executa aqui o método z, por isso que apareceu z de neto. Então, essa chamada aqui resultou nessas duas invocações. Beleza, e ele vai para a seguinte, n.y, está chamando o método y. Aqui tem y? Não. Aqui tem y? Tem y, então ele chama por esse método, logo, y de filho. Beleza, então aqui é mais um caso de sobrescrita. O que, que eu quero evidenciar aqui? Se eu tornar esse método aqui de pai, esse método z, se eu tornar ele como sendo privado, ok? Nota que eu não tô, o único local que eu estou chamando z é aqui. Se eu tornar ele privado, pode ver que eu vou continuar compilando pai, né? Vou continuar, por consequência, compilando também filho. Vou continuar compilando neto. E, por fim, também vou continuar compilando teste. Beleza. A gente viu que ele chamou x de pai, depois z de neto e y de filho. Agora eu vou executar de novo. Pode ver que a única alteração que eu fiz foi alterar isso daqui de público para privado. E vou executar exemplo 2.teste. Nota o que tem de diferente. Ó. X de pai, z de pai e não mais z de neto e y de filho. Por quê? Porque ele entende que, como esse método aqui em pai ele é privado, as subclasses não têm acesso a ele. Logo, elas não podem sobrescrever esse método. Então, esse método z que eu tenho aqui em neto, ele é um método diferente desse método z aqui. Ele não é mais uma sobrescrita. Então, nota que na hora em que eu passar isso daqui para public de volta, eu volto a ter o comportamento de sobrescrita. Então, é isso que esse slide está querendo dizer aqui, que somente os métodos herdados podem ser sobrescritos. Depois a gente vai ver como que a gente conseguiria chamar por esse método, que a gente vai ver que tem até a questão da sobrecarga. Beleza. Agora, um outro exemplo nesse aspecto. Esse conceito, ele também se aplica para método padrão e para qualquer outro nível de acesso que a gente estiver considerando. Então, ó, vamos pegar um outro exemplo em que a gente vai ter esse comportamento, em que hora a gente tem a sobrescrita e hora não. Porém, a gente vai considerar agora um método que tem nível de acesso padrão. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que criar a classe Pi. Então, vamos lá. Criar a classe Pi. Que vai estar num pacote chamado pacote A. É isso, é isso. Então, beleza. Ele vai ter um método público x que invoca o método padrão y. Então, aqui eu vou ter um método x de pai, que invoca um método padrão y de pai. Beleza. Agora eu vou criar duas subclasses, uma chamada filho 1 e outra chamada filho 2. Porém, uma no pacote A, no mesmo pacote da superclasse, e outra em pacote diferente. Então, eu vou criar aqui a filho 1, que extends pai, está no mesmo pacote. Beleza, e aqui vou sobrescrever y. Então, agora aqui passa a ser y de filho 1. E vou criar a filho 2. Beleza, que também, na verdade, nesse caso, ele tenta sobrescrever. Já vou explicar o porquê que tenta. Pacote B, filho 2.java.
Então, beleza. Exemplo 3, pacote A, pai. Beleza. Certo. Todas estão compilando. Agora, o que que eu vou fazer? Vou criar um objeto de filho 1 e filho 2 e vou invocar o método de x de cada um deles. Então, vou criar mais uma classe aqui. Não sei se vai estar no pacote A. Tanto faz, né? Public class. Beleza, então vou criar filho 1. Vou criar também filho 2. E vou chamar por x de cada um deles. Beleza, então, ó, nota que a gente vai ter comportamento diferente, por quê? Vamos pegar aqui e analisar ele caso a caso. Eu criei o filho 1 e chamei pelo método x dele. Então, seguindo, o que que ele vai fazer? Ele vai lá na classe filho 1, vai verificar, tem método x aqui? Não tem método x aqui. Então, vamos na superclasse. Tem método x aqui? Tem. Então, vou executar ele. Mostro essa mensagem, então tá aqui, x de pai. Beleza. Chama pelo método y. Beleza, o método y está aqui. Porém, o que ele faz? A mesma coisa, ele vem de baixo para cima. Qual que é a classe do objeto que está chamando y? É filho 1. Existe o método y aqui? Existe. Então, o que ele vai fazer? Y de filho 1. Beleza, essa invocação aqui terminou, né? Porque não tem mais nada. Agora eu vou chamar a mesma coisa, porém para um objeto da classe filho 2. O que ele vai fazer? Chamou por x. Tem x aqui? Não tem x aqui, então vai lá para pai. Beleza, tem x aqui? Tem, então chama essa mensagem que está aqui, x de pai, e agora chama por y. Beleza, o que ele vai fazer? Mesma coisa, vem daqui para baixo. Tem método y aqui? Tem. Esse método y, ele é uma sobrescrita do método y lá de pai? Não é. Por quê? Porque eu não tenho acesso a esse método y de pai. Por quê? O que que a gente aprendeu a respeito de nível de acesso? Que o nível de acesso padrão ele é acessível a todas as classes que estão no mesmo pacote da classe onde o membro foi declarado. O pacote da classe pai é pacote A. Aqui eu estou dentro de pacote B. Logo, aqui dentro eu não consigo enxergar esse método y da minha classe pai. Então, isso daqui não é uma sobrescrita desse método y. Então, logo, qual que é o método y que ele vai chamar? Esse método y aqui de baixo. Então, o que que a gente teria se fosse sobrescrição? Aqui ele também iria chamar y de filho 2. Então, o mesmo que a gente tinha anteriormente se aplica nesse caso. E o que mudaria aqui, ó, agora eu teria sobrescrita para os dois casos, se esse meu método y fosse público, logo eu teria que dizer que ele é público aqui também, e que ele é público aqui também. Beleza, agora se eu recompilar, esse é o exemplo 3, olha o que que a gente tem. X de pai, y de filho 1, beleza, que é a mesma coisa, não mudou nada. Aqui, x de pai, mas agora, em vez de chamar y de pai, quem que ele vai chamar? A sobrescrita. Por quê? Porque agora sim, isso é uma sobrescrita de método. Então, só reforçando aquilo que o livro está querendo dizer, que só os métodos herdados, ou seja, só os métodos em que eu tenho acesso por meio da herança, que podem ser sobrescritos. Os outros não vão ser sobrescritos. Vai ser um método a mais que você está criando. Mais um aqui, só método não final pode ser sobrescrito, né? Então, aqui, se eu vir nessa minha classe pai aqui e transformar o método y como sendo final, pai continua compilando. Agora, se eu tentar compilar pacote
filho 1. Se eu tentar compilar filho 1, o que ele está falando? Ó, filho 1 não pode sobrescrever y, por quê? Porque ele é final. Tá? Então, isso aqui é só relembrando, a gente já tinha visto. Métodos abstratos devem ser sobrescritos em contrapartida aos métodos finais. Sempre eles têm que ser sobrescritos? Não. Quando que ele não vai precisar ser sobrescrito? Quando a subclasse também for abstrata. Então, o que a gente poderia concluir disso? Ó? Se esse meu método, se eu tivesse um terceiro método aqui, chamado W, ok? Essa minha classe filho, ela teria que implementar W? Vamos verificar. Sim, ela teria. Mas vamos ver o Java chiando com ela. Beleza. Ah, tá. É que para pai ter um método abstrato, ele tem obrigatoriamente que ser abstrato, né? Isso a gente já viu. Beleza. Agora eu vou tentar compilar filho 1. Por que ele não vai compilar? Porque filho 1 é concreta, logo ele teria que aqui dentro implementar W. Né? Se a gente implementar esse W... Ah, tá. A gente esqueceu de tirar aqui o final. Se a gente implementar o W, beleza, ele passou a compilar. Tá, mas essa subclasse filho, ela vai ser sempre obrigada a implementar esse W? Não. Essa classe filho, ela passa a compilar se ela também for abstrata. Então, tipo, ela continua compilando. Quem que vai ter que implementar esse método? A primeira subclasse concreta dentro dessa hierarquia. Tá. Agora, pegadinha. É interessante que a gente tenha clareza sobre as diferenças entre o tipo da variável de referência que eu estou usando e o tipo do objeto referenciado por ela. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Imagina que eu tenho essa classe animal, que ela tem dentro dela o método comer, que mostra só comer de animal. Seguindo, tem uma subclasse de animal chamada cavalo, que também tem o método comer. Então, o que a gente tem aqui? Ó, é público, beleza, aqui é público também, então a gente está sobrescrevendo o método comer. E tenho também um método relinchar, que mostra que é o relinchar de cavalo. Ok. A pergunta aqui é, isso daqui compila? Então, vamos analisar linha a linha. Aqui não tem o porquê de não compilar, né? Animal A igual a new animal, beleza. Animal B igual a new cavalo. Cavalo é subclasse de animal, então esse daqui funciona. A.comer, B.comer. O que o Java vai considerar para saber se isso daqui compila? Ele vai olhar especificamente qual que é o tipo da sua variável de referência. Ele vai verificar, ó, A.comer. A é de que tipo? A é do tipo animal. Ele não quer nem saber o que A está referenciando. Ele é do tipo animal. Lá em animal, tem um método chamado comer, que não recebe nada como argumento? Tem. Aqui está esse método. Então, beleza, eu vou compilar. E B? B também é animal. Tem o método comer? Tem o método comer. Então, beleza, também vai compilar. Então, por isso que ele compila. E a pergunta que vem em seguida é, se ele compila, na hora que ele executar, o que vai ser mostrado? Né? Agora, se eu executar isso daqui, a gente viu pela sobrescrita, sobre a sobrescrição de método, que o método que vai ser executado, ele vai ser escolhido de acordo com o tipo do objeto. Então, aqui, embora isso aqui tenha compilado considerando apenas a classe animal, a.comer vai chamar pelo método comer lá de animal, aquele primeiro. Porém, b.comer, embora ele seja, o tipo da variável seja animal, ele vai chamar o comer do cavalo. Então, aqui é a conclusão. O tipo do objeto é considerado para a invocação do método, em tempo de execução. O tipo da variável de referência, que faltou aqui colocar, é utilizado para compilação. Aí a pergunta, e isso daqui? Compila? Ó, o que eu tenho? É a mesma coisa, tá? Porém, em vez de eu chamar b.comer, eu estou chamando b.relinchar. A gente sabe que cavalo tem o método relinchar. Mas isso daqui compila? Não compila. Por que não compila? Opa, por que não compila? Não compila porque a gente acabou de ver que para compilar, o que ele vai considerar? Ele vai considerar qual que é o tipo da variável de referência e não qual que é o tipo do objeto referenciado por essa variável. Ele vai verificar, B é animal. Classe animal tem um método chamado relinchar? Não tem, então não compila. A segunda conclusão é que o tipo da variável é considerado para compilação da invocação do método. Isso em tempo de desenvolvimento.
Tá? Então, só para a gente manter a clareza entre esses dois aspectos. Aí tem mais restrições. Primeiro dele que a gente vai ver, a sobrescrita não pode utilizar um nível de acesso mais restrito que o método que você está sobrescrevendo. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou criar uma classe chamada Pi que vai ter um método x protegido. Deixa eu fechar esses outros aqui para não confundir. Beleza, eu tenho a minha classe Pi que vai ter um método protegido, perdão, chamado x de Pi. Beleza. Agora eu vou criar uma classe filho e vou tentar sobrescrever esse método x, criando ele como protegido. Ou seja, vai ser praticamente a mesma coisa. Exemplo 4, aqui eu vou ter filho, que é extends Pi, que vai ter um método x também protegido. Então, o que eu fiz? Eu só copiei o método, sobrescrevi ele aqui e mudei o comportamento dele. Agora é x de filho. Vamos testar ele. Beleza, vou criar aqui filho f igual a new filho, beleza, f.x. Nem precisava testar porque a gente só quer ver a compilação. Beleza, então compilando o pai, beleza, compilou. Compilando o filho, beleza, compilou. E se eu compilar o teste, também vai compilar e dá para a gente executar e ver o comportamento da sobrescrita. Beleza, x de filho. Certo. Tá. Agora, e se eu criasse esse meu método x, que eu estou sobrescrevendo, como público? Isso compilaria? Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a classe Pi, que tem o método protegido x. Estou sobrescrevendo esse método aqui. Copiei ele exatamente como ele estava. E se eu mudar isso daqui para public? Ele vai compilar? É essa a pergunta. Então, se eu fizer isso e tentar compilar filho, ele vai compilar. Por quê? Porque a gente pode aumentar o nível de acesso. O que a gente não pode? A gente não pode diminuir o nível de acesso. Então, aqui é esse caso. Ó. A gente aprendeu que o nível mais abrangente é o público. O segundo, menos abrangente, é o protegido. O terceiro é o padrão e o quarto é o privado. Então, isso significa o quê? Que eu não posso, como o meu método que eu estou sobrescrevendo, ele já é protegido, o único nível que ele pode ter além do próprio protegido, é o público. Por quê? Porque todos os outros estão abaixo. Então, se eu vir aqui e definir isso daqui como void, ele vai entender que é uma sobrescrição. Estou tentando sobrescrever esse método, só que ele vai falar, ó, você não pode atribuir um nível de acesso menor a esse método que você está tentando sobrescrever. Então, é isso que essa restrição está querendo dizer. Aqui é só uma observação, né? Nota que não pode ser mais restritivo, como a gente viu aqui no público, mas o mais abrangente a gente pode. Tá? Eu posso aumentar o nível de acesso de um método que eu quero sobrescrever. Outra restrição. A lista de argumentos tem de corresponder exatamente com a lista de argumentos do método sobrescrito. Aqui vai começar a dar um nozinho na cabeça da gente, mas vamos lá. Então, só para a gente entender o que ele está querendo dizer. Eu vou criar mais uma classe Pi. Essa classe Pi vai ter um método público, x, beleza. Beleza. A classe filho também vai ter. Beleza. Certo. Vou criar teste e invocar o método x de um objeto filho, referenciado por uma variável de pai. Então, vamos lá. Nada de novo aqui. Então, teste. Eu vou utilizar uma variável que é do tipo pai. Vou colocar um objeto de filho e vou chamar pelo método x.
Beleza. Compila e executa aqui, nada de novo, né? Exemplo 5. Beleza, x de filho utilizou o método sobrescrito. Agora, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: adiciona um argumento lá no método x de filho. Então, agora eu vou vir aqui em filho e vou adicionar, por exemplo, um inteiro aqui. Vou recompilar, certo? E vou executar. O que ele chamou agora? Antes ele tinha chamado o x de filho por meio da sobrescrita. Agora ele vai chamar o de pai, por quê? Porque para ele entender que esse método x é uma sobrescrição desse método x aqui, a lista de argumentos tem que ser a mesma. Então, o que ele viu aqui, ó, o nome desses dois métodos é o mesmo. Beleza, tem cara de sobrescrita. A lista de argumentos deles é a mesma? Não, não é. Esse daqui recebe um inteiro, esse aqui não recebe nada. Não, então isso não é sobrescrita. Logo, o método que vai ser chamado, na hora em que ele puxar aqui, f.x. F é da classe filho. Filho, tem um método x sem argumento aí? Não. Pai, tem um método x sem argumento? Tem, então é esse que eu vou invocar. Tá? Então é isso que está sendo dito nessa parte. Um outro exemplo de lista de argumento. Vou criar agora, vamos lá. Deixa eu só ver se é o mesmo exemplo ou se é novo. Sem método, criar super. Eu vou criar tudo novo. Então, exemplo 7. 7 ou 6? 6. Exemplo 6. Então, vamos lá. Vou criar a superclasse A e a subclasse B. Sem nada. Então, isso aqui é a.java, beleza. Vou criar a subclasse B, beleza. Criar a superclasse Py. Py vai ter o método x que recebe a como argumento. X de Py. Beleza. E vou sobrescrever x na subclasse filho. Beleza. Então, dando continuidade. Agora eu vou criar um objeto de B, vai ter então uma classe de teste. Beleza, então vou criar um objeto de B referenciado por uma variável de A. Beleza. E criar um objeto de filho referenciado por pai. Então, pai var2 igual a new filho. Certo. Eu vou invocar o método x passando o objeto de b. Então, vamos lá. var2.x, né? Pai tem o método x, tem. Beleza. Passando var1. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente fez aqui. Eu criei a minha classe pai, que tem o método x que recebe o A como argumento. Cria filho do mesmo jeito, então eu estou sobrescrevendo aqui, e aqui eu criei, beleza, um objeto de filho e chamei pelo método x. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai, embora é que são duas etapas. A primeira etapa é a compilação. O que ele vai fazer? Para ele compilar, ele vai olhar. var2 é de que tipo? var2 é do tipo pai. Na classe Py, existe um método x que passa A como referência? Então, vai vir aqui. Existe. Beleza, então esse daqui compila. E na hora de executar? var2. var2 você referencia a um objeto de que tipo? A um objeto do tipo filho. Então, eu vou executar o método x lá da minha classe filho. Então, é isso daqui que a gente vai ter na hora de executar a nossa classe teste. Pode ver que ele chamou
x de filho. Então, houve sobrescrita? Sim, houve sobrescrita. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar lá no método x de filho, passando, nesse caso aqui, eu estou em filho, era A, eu vou alterar isso daqui para B agora. Tá? Então, o que a gente tinha? Antes a gente tinha, evidentemente, uma sobrescrita. E agora? Então, ó, pode ver que ele executou x de filho. E agora, se eu executar depois dessa alteração? Ele vai mostrar x de pai. Por quê? É exatamente o que a regra está falando. A lista de argumentos, ela tem que ser exatamente igual à lista do método que eu estou sobrescrevendo. E isso não se estende a subtipos. Não quer dizer porque se meu método que eu quero sobrescrever é A e B é subclasse de A, que eu possa usar isso e que o Java vai entender isso como sendo uma sobrescrita. Não. Aqui ele está entendendo como sendo uma sobrecarga que a gente já vai ver o que é isso. Ok? Então, nesse caso, houve sobrescrita? Não, não houve sobrescrita. A gente vai entrar em mais detalhe nisso daí, que é bem confuso. Então, seguindo. O tipo do retorno do método, eu inventei esse termo, do método sobrescritor, ou seja, do método que está sobrescrevendo, ele tem que ser o mesmo tipo do método que está sendo sobrescrito. Ou, aí nesse caso sim se aplica, ou de um subtipo desse tipo. Então, trocando em miúdos o que ele quer dizer, ó. O que a gente pode fazer? Eu poderia alterar aqui os retornos. Eu vou voltar isso daqui para voltar a compilar. Então, aqui volta para CA. Certo. E eu quero que esses meus métodos x, eles retornem A. E eu vou retornar um objeto aqui de B. Sem problema, né? Ele está esperando A, estou retornando B. Em filho, a mesma coisa. Aqui eu vou dizer que é A e ele retorna B. Beleza? Então, aqui o que eu fiz? Ó, na minha sobrescrita, o argumento é o mesmo e o retorno é o mesmo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, se eu compilar isso daqui e executar. Houve sobrescrita? Sim, porque eu estou mostrando de filho. A gente viu que se eu trocar esse argumento aqui para B, a gente perde essa sobrescrita, passa a mostrar o de pai. E o que ele está querendo dizer agora é que se aqui em filho eu utilizar um subtipo como retorno, ele continua utilizando a sobrescrita. Tá? Então, é isso que está sendo dito aqui nesse slide. Tá? Então, se a gente alterar o tipo de retorno para um subtipo, o Java continua considerando esses dois métodos como sendo a sobrescrição do outro. O mesmo não se aplica para argumento. Mais restrição. Método estático não pode ser sobrescrito. Então, aqui só exemplo. Pode ver que está havendo uma sobrescrição aqui. Né? Eu estou chamando por x, ele está pegando o x lá de filho. Se eu transformar esse método A, deixa eu ver o que eu estou usando aqui. Para esse método A não vai dar, vou ter que montar outro exemplo. Torne os métodos y estáticos. Que método y? Acho que é do exemplo anterior. Deixa eu montar aqui. Aqui em Py, ó. Aqui em Py eu não sei o que eu quis dizer com essa alteração, mas dá para a gente y de Py. Beleza. Tá, então aqui eu estou chamando, eu vou apagar isso daqui. Beleza, aqui estou chamando x, tá? Deixa eu só compilar. Certo, aqui o que eu estou fazendo? Estou chamando por x, ele vai vir aqui em filho, tem x? Não, vai para o pai. Tem x aqui? Tem. Chama x de pai e depois chama por y de pai. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se eu pegar esse método aqui e copiar para cá, e agora aqui colocar y de filho e recompilar, nota que ele não vai sobrescrever. Esse y, se a gente estivesse tratando com um método não estático, a gente teria aqui um comportamento diferenciado. Quer ver? Vamos até observar. Nota que ele imprimiu x de pai, x de y. Aqui, se eu tiver estático, não mais estático, e aqui não mais estático, nota que agora a gente vai ter x de pai e y de filho. Então, é isso que ele está querendo dizer nesse slide. Método estático não pode ser sobrescrito. Você pode fazer uso do método sobrescrito dentro do método sobrescritor.
Então, o que que ele quer dizer aqui para esse caso que eu acabei de alterar? Ó. Eu sobrescrevi o método y de pi inserindo esse método aqui dentro. Mas imagina que por algum motivo eu quero ainda chamar pelo método y de pi. Eu consigo fazer isso dentro desse método. Como? Utilizando a palavra-chave super. Então, se eu colocar super.y, ele vai invocar o método y do pi e depois vai retornar para cá. Então, se eu compilar agora isso daqui, olha o que a gente vai ter, ó, x de pi, y de pi, por quê? Ó? Então, vamos voltar. Tudo começou numa invocação de x. Beleza, então a invocação de x, aqui não tem x, vai vir para cá. Beleza, de x veio para cá. X de pi, por isso que ele mostrou aqui x de pi. Beleza, a invocação de x faz com que ele chame y. Beleza, ele está chamando y de um objeto de que tipo? De filho. Então, ele vai voltar de baixo para cima e vai verificar. Tem y aqui que é sobrescrito? Tem. Beleza, começa a executar aqui, só que esse y chama pelo y do pi, que é esse daqui. Então, ele vai mostrar y de pi. Está aqui, y de pi. Depois que ele terminar, ele vai retornar para cá e vai mostrar y de filho. Tá? Então, existe uma forma da gente chamar pelo método que está sendo sobrescrito se a gente estiver dentro do método sobrescritor. Só que assim, a gente não pode ir aumentando de vários níveis. Eu não posso chamar super.super.super.y. Ele não vai considerar isso daí. Tá? A gente pode chamar super. O método que a gente quer invocar. Beleza. Tem mais restrição que a gente precisa considerar, que é a respeito de lançamento de exceção. Como a gente não viu nada ainda de exceção, eu acho que vai ficar confuso a gente abordar agora. Mas na hora que chegar em exceção, a gente vai ser obrigado a relembrar isso daqui.